Oi, pessoal, tudo bem? Depois dessa introdução aí super detalhada, eu vou falar justamente sobre isso, né? É, esse projeto, na verdade, ele é um projeto bem grande que a gente está desenvolvendo, e, na verdade, eu só vou falar de uma parte. Ele envolve data lake e gestão de dados em tempo real, a gente tem vários painéis de acompanhamento. Nesse projeto, eu vou falar só da parte de ciência de dados. E que nem estavam falando na introdução, né? Hoje em dia, os negócios mais bem consolidados, eles geram muitos dados e eles são geralmente armazenados em nuvem. Eles vão crescendo exponencialmente, as empresas guardam muito bem esses dados. Mas o que a gente vai fazer com todos esses dados acumulados? É aí que entra a ciência de dados. A gente vai pegar esses dados e vai tentar gerar valor a partir deles, através de previsões, otimizações ou automatizações. E é aí que entra a ciência de dados mesmo. Aí, esse projeto... Esse projeto foi desenvolvido pela A3 Data, uma consultoria que trabalha com a transformação cultural e analítica de grandes e médias empresas em projetos de ciência de dados e inteligência artificial. A 3Data, ela faz parte do Cubo, do Porto Digital, ela ganhou por anos consecutivos no GPTW como melhor empresa para se trabalhar, e o Mater Dei. O Mater Dei é um hospital bem conhecido aqui em BH, né? Ele foi fundado em 1980 e cresceu em 3 grandes hospitais aqui em BH, né? Que a gente tem o de Santo Agostinho, de Contorno e o de Betim. E ele sempre assim prezou, né, pela qualidade de atendimento do paciente. E ele está crescendo bastante. Ele teve novas aquisições em Goiás, no Pará, na Bahia. Tem um hospital novo grande que eles construíram lá em Salvador. E eles sempre incorporaram novas tecnologias, novas metodologias. Eles estão sempre modernizando. Aí, essa parceria entre a 3Data e o Mater Dei deu muito certo. Eu sou Letícia Croft, cientista de dados na 3Data. Eu migrei para a área de TI. Comecei, na verdade, como desenvolvedora, mas eu sempre gostei muito dessa parte de inteligência artificial e ciência de dados. No começo, eu trabalhava com computação visual, na verdade, mas eu sempre fui atrás de pesquisas na área de saúde. Aqui tem o meu LinkedIn. Vocês podem, se sintam à vontade para conectar e me mandar mensagens também com dúvidas. Tranquilo. Aqui, mais ou menos, o roteiro das coisas que eu vou abordar. Primeiro, eu vou dar assim, uma contextualização de como que funciona o hospital. E vou passar por modelos de previsão de série temporal e depois a otimização de escala. Técnicos de enfermagem. Eu assim, imagino que grande parte de vocês já ficaram internados no hospital, né? Ou teve algum parente que ficou internado. E quando a gente está internado no hospital, é tipo um quarto de hotel, né? Se você pensar, você fica lá no quarto de hotel e tem todas aquelas pessoas cuidando de você, prestando atenção em você. Mas, assim, na maioria das vezes não é um momento tão legal para você, né? A não ser quando eu fui contratada pela 3Data, porque foi assim que eles me venderam. Eles falaram assim, se você trabalhar na 3Data, você vai ganhar o convênio que vai deixar você ser atendido pelo Mater Dei. E lá é tipo um hotel de luxo, você tá lá. Mas então, não é uma coisa boa, né? Você tá internado, você não quer estar internado, você também não quer que nenhum parente esteja internado. Né? Mas aí é um momento delicado, então. Eu estou fazendo piada, mas é um momento sério, delicado. E é que a gente está vulnerável, a gente precisa de toda atenção e cuidado. E aí, normalmente, a gente acha, quando a gente está lá internado, que só tem médico e enfermeiro. Mas
na verdade, a maioria das pessoas que estão lá, dos profissionais de saúde, são técnicos de enfermagem. Eles são a maioria do pessoal que trabalha lá no hospital, que estão cuidando de você. E eles são muitos justamente para você conseguir todo esse nível de cuidado que você precisa nessa hora. Você, por exemplo, idosos, pessoas idosas, bebês, pacientes em estado grave, eles são os que precisam de mais cuidado. E o Mater Dei se preocupa muito com isso. Ele quer que os pacientes sejam bem cuidados, né? E aqui eu estou para explicar para vocês como que funciona mais ou menos a estrutura do hospital. O hospital ele é dividido em vários setores ou andares, tem vários andares. Em cada andar ou setor tem vários quartos, que é onde os pacientes ficam internados. Cada quarto vai ter um paciente e esses pacientes vão estar distribuídos de acordo com o perfil do paciente. Então, vai ter pacientes em estado mais grave, por exemplo, que vão estar na terapia intensiva. E vai ter bebês em estado grave, por exemplo, crianças em estado grave, eles vão estar na terapia intensiva pediátrica. E essa diferenciação é importante, porque a pessoa que trabalha na terapia intensiva o técnico de enfermagem que trabalha na terapia intensiva precisa ter a qualificação para ele cuidar das pessoas lá, elas precisam de cuidados especiais, né? São pessoas em estado grave. E nem sempre essas pessoas que estão, os adultos que estão na terapia intensiva, eles conseguem cuidar dos adultos que estão na terapia intensiva, mas eles não têm habilidade ou treinamento para cuidar de crianças na terapia intensiva. Tem essa diferenciação. Aí, por isso, a qualificação do técnico de enfermagem é importante. Aí, fora essas terapias intensivas, unidades de terapia intensiva, a gente tem internações normais. Essas internações são pacientes que não estão em estado tão grave, são pessoas que foram lá fazer uma cirurgia eletiva, uma coisa que foi agendada sem nenhum risco de vida, tranquilo. Aí é uma internação normal. A maioria dos pacientes, felizmente, cai nessa categoria. E aí, então, são vários hospitais no nosso trabalho, com mais de 700 técnicos de enfermagem e mais de 20 setores de internação. Aí você pensa, né, como que você vai distribuir esse monte de gente, todos esses setores, para atender todo mundo? E eles faziam isso no Mater Dei manualmente, era um trabalho do cão, né? Aí por isso, mas para a gente fazer a otimização de escala, a gente pensou como distribuir esses colaboradores. A gente pensou em fazer uma previsão de demanda de pacientes internados. Se a gente soubesse quantos pacientes estariam internados no futuro, a gente poderia alocar os técnicos de enfermagem de acordo com a necessidade. Foi aí que a gente começou a trabalhar no modelo de previsão. E quando a gente começa com o modelo de previsão de demanda, que pode ser utilizado para várias coisas, né? Você pode fazer uma previsão de requisições no website, uma previsão de vendas de um produto, uma previsão de tráfego aéreo. Você só precisa ter o histórico disponível, que daí a gente vai ter a série temporal. Aqui nesse exemplo, a série temporal é aquela primeira linha ali, aquele primeiro quadrinho ali em cima. A série temporal, na verdade, é uma sequência de valores quantitativos em um período, uma frequência de tempo, que pode ser por hora, uma frequência de tempo regular, por hora, por dia, por segundo. Então, em cada ponto daquele vai ter uma quantidade, um quantitativo, e aí, nesse gráfico, por exemplo, a gente está contando quantos pacientes estavam internados por dia naquele setor. E a série temporal, ela pode ser decomposta em tendência, sazonalidade e resíduo. A gente faz esses estudos, essas análises da série temporal, para a gente ver se a gente pode derivar uma previsão de demanda a partir da série temporal, se isso é possível, a gente verifica isso, a gente realiza
testes de hipótese, por exemplo. E um gráfico legal para você perceber a sazonalidade é o box plot. Aqui nesse exemplo, a gente está vendo a sazonalidade dos pacientes internados em um setor específico por dia da semana. Aí, como vocês podem ver, nos sábados e domingos, nesse setor, tem menos pacientes internados. A gente viu nas séries temporais que a gente extraiu da base de dados do Mater Dei que o fluxo de pacientes ele seguia um padrão. Então, era possível você fazer uma previsão de demanda a partir deles. E essa sazonalidade, ela não precisa ser só por dia da semana. Ela pode ser também por mês, pode ser por estação do ano, ou até ano mesmo. Depende do seu problema de negócio. Então, a gente viu primeiro, né, voltando, a gente viu primeiro, analisou a série temporal, e a gente viu que dava para a gente fazer uma previsão de demanda com os dados que a gente tinha. Aí, o primeiro modelo que a gente desenvolveu para essa previsão de pacientes internados foi o Sorimax. Mas, para você fazer uma previsão de série temporal, você não precisa começar com o Sorimax, tá? Você pode começar com uma regressão linear simples, porque, na verdade, você só vai estar usando defasagens no tempo como variáveis preditoras. Às vezes, uma regressão linear simples consegue resolver o problema, é possível. Mas, se você quiser evoluir, tem vários outros modelos. Tem Arima, tem Sorimax, e tem até o Profit no Facebook. Tem vários outros modelos, né? Mas você pode começar com uma regressão linear mesmo. Só que aí, no caso, a gente começou com o Sorimax, né? Que é um Arima que leva em consideração a sazonalidade. Nesse modelo, a gente estava fazendo a previsão dos próximos 7 dias da quantidade de pacientes internados. Aqui, nesse gráfico, ele vai ter a linha de a quantidade de pacientes previstos, que é o forecast, e a quantidade real de pacientes que estavam naqueles dias. Essa sombra mais escura é, na verdade, o intervalo de confiança, que é uma coisa que o Sorimax também produz. E aí a gente tinha, então, essa previsão dos 7 dias. Mas, para o cliente, não era o suficiente 7 dias. Ele queria mais tempo, ele queria 30 dias, porque ele queria poder fazer um planejamento estratégico usando esses 30 dias. Ele gostou tanto dessa ideia de previsão que ele queria mais, basicamente. Só que se a gente for aumentar o período de previsão de 7 para 30, cada vez que a gente aumenta esse período que o modelo vai prever, mais ele começa a errar, né? Porque ele não prevê o futuro, ele usa os dados para prever o que vai acontecer depois, e eventualmente ele começa a usar ele mesmo para prever, e aí no final vai virar uma média. Mas para a gente conseguir fazer essa previsão de 30 dias, a gente construiu outro modelo, o DeepAR. O DeepAR é um modelo da AWS, é uma rede neural recorrente, LSTM, Long Short Term Memory, que incorpora métodos de previsão probabilística. E a gente conseguiu muitos bons resultados com essa previsão de 30 dias usando o DeepAR, se saiu melhor do que o Sorimax. Mas, assim, quando a gente prevê cada vez maior o período de previsão, mais erros acontecem, não tem jeito. Aqui, que nem no gráfico anterior, a gente tem a previsão em cor azul e os dados reais em cor laranja. A sombra é o intervalo de confiança do DeepAR. Aqui, no caso, o intervalo de confiança é de 90%. A gente comparou esses 3 modelos que a gente construiu para fazer a previsão dos pacientes internados. E, no final, o DeepAR foi o que se saiu melhor. Aqui nesse gráfico Boxplot, a gente tem a comparação das métricas de erro, é o RMSE, é o erro quadrático médio. E aí, como vocês podem ver nos Boxplots, os Boxplots têm todos os erros de cada dia, de todas as unidades
porque é uma previsão de múltiplas séries temporais para cada modelo. Então, primeiro a gente tem o DPR, depois tem o Sarimax e uma regressão normal. Aí você vê que a regressão ela acaba errando mais mesmo, né? Mas na mediana não ficou tão ruim até. Só que o vencedor foi mesmo o DPR, foi o que performou melhor para a nossa previsão. Para a gente hospedar o nosso modelo, a gente utilizou a AWS. É um modelo originalmente built-in da AWS mesmo, DPR. A gente estava utilizando jobs do SageMaker para fazer o treinamento, o pré-processamento, a inferência do modelo. E a gente estava armazenando os dados no Bucket S3. Para orquestrar esses jobs do SageMaker, a gente estava usando o Step Functions e ele estava sendo acionado por triggers no Lambda. Essa é a estrutura básica do nosso modelo de previsão de demanda. Eu fiz um vídeo explicando mais como você pode analisar séries temporais e fazer previsões utilizando o algoritmo DPR da AWS. Eu fiz para 3Data. Se vocês quiserem acessar depois, está lá disponível no YouTube. Vocês também podem baixar um notebook que está disponibilizado no GitHub. Vocês podem brincar lá. Está lá disponível. Mas então, a gente terminamos, pronto, temos um modelo de previsão. Mas não era bem isso que a gente precisava, né? A gente precisava de uma escala. Esse que era o problema. Os pacientes eram só para a gente saber quantos colaboradores a gente precisava na escala. E aí a gente vai voltar, então, para a otimização de escala. Porque a gente fez um modelo preditivo, prevendo a demanda. Agora a gente vai para um modelo prescritivo, que a gente vai ver o que a gente vai fazer com essa previsão. O que a gente... a gente tem todos esses dados. O que a gente faz com eles? É aí que entra a otimização. Então, para a otimização, a gente tem que voltar para as regras. E uma regra importante na escala dos colaboradores é a segurança assistencial. Com essas regras de segurança assistencial, você pode estimar quantos técnicos de enfermagem você precisa, dependendo do perfil do paciente. Aqui no exemplo, eu tenho à direita, eu tenho um técnico de enfermagem em terapia intensiva que ele está responsável por 2 pacientes. E na esquerda, a gente tem uma unidade de internação, um técnico de enfermagem está responsável por uns 5 pacientes. Essa estimativa é feita assim, pensando em quantos pacientes aquela pessoa, aquele técnico de enfermagem, ele pode tomar conta. É a área de negócio que faz essa decisão, toma essa decisão. Com esse número, a gente consegue já, então, começar a criar uma escala. Mas, além disso, a gente precisa de outras regras. A gente precisa que esses colaboradores eles tenham as qualificações específicas para trabalhar em cada setor. Que nem eu tinha explicado para vocês antes, né, que uma pessoa de terapia intensiva adulta não pode necessariamente trabalhar em terapia intensiva pediátrica. Às vezes a pessoa pode ser super boa, assim, e ser treinada e qualificada em tudo, mas é raro, né? Aí, então, você tem que ver isso, tem que prestar atenção nisso. A jornada do técnico de enfermagem, ela é tipicamente 12 por 36. Isso significa que o técnico de enfermagem ele vai trabalhar um dia, folgar o outro dia. Então, ele vai só trabalhar dias pares e ímpares. Se você pensar, hoje, por exemplo, é dia 22. É um dia par. O técnico de enfermagem que está na escala hoje, ele não vai estar na escala amanhã, ele vai estar na escala no dia 24, pula um dia. 12 por 36 significa isso. Eles trabalham 12 horas e descansam 36. É a jornada típica do técnico de enfermagem. Além disso, a gente precisa
formular algumas políticas que o nosso otimizador vai utilizar. Essas políticas servem para a gente decidir por que eu vou colocar esse colaborador nesse dia, nesse setor, e não outro? Por que eu escolhi ele e não esse outro aqui? É aí que entram as políticas. As políticas também podem ser decididas pela área de negócio. Aqui no exemplo, a gente tem, por exemplo, o banco de horas. Se o colaborador tem muitas horas positivas acumuladas no banco de horas, eu posso dar folga para ele, ele não precisa entrar na escala, por exemplo. Ou se o colaborador vai sair de férias, ou ele está de licença, tem um atestado, eu também não vou colocar ele na escala, não vou poder usar ele. Ou se o colaborador tem uma qualificação em terapia intensiva, eu não vou tirar ele desse setor e colocar em outro, né? Eu vou usar isso, né? Porque ele é um colaborador caro. Ele é importante, ele tem uma qualificação mais cara. E você também não vai deixar que eles trabalhem em dias seguidos, então você não pode mudar o plantão de par e ímpar de um dia para o outro. São regras políticas que você precisa incorporar no seu otimizador. Aí eu coloquei o otimizador aqui de um jeito bem simples para que todo mundo pudesse entender, né? Porque, na verdade, é uma programação linear inteira mista, tem uma fórmula. A gente vai tentar minimizar os pesos, né? Que aqui, no caso, eu estou usando o peso de banco de horas, ausências e plantões, para a gente poder alocar os colaboradores por dia e setor. E para dimensionar a escala, eu estou utilizando as regras de segurança assistencial que a gente atribuiu para cada setor. Que nem eu tinha mostrado antes, né? Aqueles bonequinhos. Um colaborador de terapia intensiva ia cuidar de 2 pacientes. Aí, com isso, a gente consegue calcular quantos técnicos de enfermagem a gente precisa. E aí, o plantão vai ser o par, ímpar, ou nenhum, se ele foi recentemente contratado, ou ele, por acaso, estava sem nenhum outro plantão anterior, porque ele estava de férias, acontece. Esse daqui é um modelo linear, né, de programação linear inteira mista, e a gente desenvolveu no Pyomo. A gente está usando um solver gratuito, o GLPK. Mas você pode usar muitos outros otimizadores, desenvolver esse otimizador de várias formas. Você pode, por exemplo, usar o Gurobi, fazer uma programação não linear. É mais difícil de dar certo. É legal se você conseguir usar uma programação linear mesmo, que ele resolve mais rápido o problema. Então a gente tem nosso modelo de otimização. E aqui, por exemplo, a gente desenvolveu uma aplicação no Streamlit. Na nossa aplicação, essa daqui não é a aplicação real, é só um exemplo. A gente vai ter, na tela, vai aparecer a escala para aquele setor. Aqui a gente tem a escala para um setor específico X, a primeira semana de março, o dia 1 até o dia 6 de março. Aí tem o turno diurno e noturno. Se você vê a Eliane, por exemplo, esses nomes são todos fictícios, não são pessoas que existem de verdade. A Eliane está ali no dia ímpar, no dia 1, ela vai estar de novo no dia ímpar, no dia 3, e assim em diante. E a gente vai ver lá em cima, na previsão, que tem os pacientes que são previstos para aquele dia, quantos pacientes vão estar internados naquele dia. No dia 1, a gente previu lá que iam ter 21 pacientes internados naquele setor. De acordo com nossas regras de segurança assistencial, a gente precisaria de 4 técnicos de enfermagem no período diurno e 4 no noturno. Aí o nosso otimizador ele vai montar essa escala de acordo. Mas olha só, a Maria saiu de férias ali, no dia 3. Por isso que ela ficou amarelinha, ela saiu de férias. Mas por que ela está na escala? Então, o otimizador, na verdade, aí, no caso, ele viu, se vocês olharem a previsão de pacientes ali em cima, ela está diminuindo. Ele viu que ia ter uma baixa de pacientes internados e ele colocou a Maria aí de propósito, porque a gente não ia precisar tanto da Maria nesses dias, porque a previsão
de pacientes estava mais baixa. O otimizador também tirou a Karina ali. Tirou a Karina porque ela, não sei, saiu de licença maternidade, alguma coisa assim. E o legal é que o otimizador vai ver todas as questões, todos esses pormenores. Ele vai ver se o colaborador foi desligado, se o colaborador vai sair de férias, ou a gente consegue ver os dados também, se o colaborador está, se a técnica de enfermagem está gestante, aí a gente consegue prever se ela vai precisar de uma licença mais longa, e o otimizador vai encaixar essas pessoas de acordo com a previsão. E isso facilita bastante, né? Porque era um trabalho manual, que era executado manualmente. E por isso eles não tinham acesso, eles não tinham essa visibilidade. Eles não conseguiam ver que as pessoas estavam de férias ou que estavam de atestado. E muitas vezes eles até acabavam repetindo uma escala do mês anterior. Eles criavam manualmente essa escala todo mês. Era um trampo. Com o otimizador, eles automatizaram esse processo e vão conseguir utilizar os funcionários da melhor forma possível. Com isso, eles vão reduzir custos, né? E aqui também eu tirei alguns colaboradores. Vocês verem que tem uns espacinhos em branco. Eu tirei a Bárbara, por exemplo, e a Lúcia. Por que eu tirei eles? Porque eles estavam com horas positivas no banco. A Bárbara folgou um dia, ela ganhou 11 horas do banco, que foram recuperadas do passivo do banco de horas. A Lúcia folgou 2 dias, ela recuperou 22 horas do banco. Isso é bom para a empresa, porque ela reduz o risco dela ter que pagar todas essas horas, caso haja algum desligamento, por exemplo. E também, ela não deixa que o colaborador ele trabalhe a mais sem nunca poder descansar, que também é muito importante. Se ele poder descansar, ele vai ficar só trabalhando a mais, vai diminuir o rendimento dele. Aí é isso, pessoal, da parte da otimização. Como resultados, a gente conseguiu... inicialmente, a gente conseguiu otimizar o custo do pessoal nos 3 primeiros meses em R$52 mil no Mater Dei. E isso a gente só está olhando para entregas que a gente começou antes, nem está abordando todas essas entregas que eu descrevi hoje, do modelo de previsão e da otimizador de escala, porque ainda não foi calculado. Mas, assim, tem muita possibilidade de a gente ampliar esses ganhos. E ainda tem a expectativa da gente poder expandir para os demais hospitais da rede, porque o Hospital Mater Dei também está crescendo bastante. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção.